E um dos maiores gargalos do agronegócio brasileiro deve ser discutido em um evento que acontece aqui em São Paulo no dia 4 de dezembro. O seminário Infraestrutura de Transporte e Logística na Visão dos Usuários é uma realização de diversas entidades, entre elas a Associação das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o gerente de economia da ABIOV, Daniel Amaral, e é o que nós vamos ver agora. Daniel, mais uma vez obrigado por ter vindo e vamos falar de um problema que preocupa os produtores de soja, de milho, produtores do Brasil e também a indústria, né? No caso, a indústria de óleos vegetais, onde você atua bem próximo. Logística é uma preocupação constante no Brasil? Puga, obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar com você sobre esse assunto. Infelizmente, a logística ainda hoje está sendo mais um obstáculo do que um incentivo ao desenvolvimento, né? Um país com tantas terras para produzir, com um mundo inteiro para alimentar, nós já fazemos isso tão bem e a logística ainda hoje está atrapalhando. Tanto pela qualidade da nossa infraestrutura, como por projetos de lei muito perigosos que estão no Congresso hoje, que podem prejudicar muito a vida do produtor rural e os custos que ele paga para o escoamento da produção. Quer dizer, não são apenas estradas ruins ou esburacadas ou falta de estradas, nós temos outras dificuldades. Essa legislação, a que se refere? Puga, a gente está falando hoje de um projeto de lei que teve origem na Câmara dos Deputados em 2015 e, para nossa surpresa, ele passou pela Câmara dos Deputados e hoje está no Senado Federal. É um projeto de lei que ele regula preços mínimos de fretes rodoviários de cargas. Basicamente, a gente está falando o seguinte: quando a economia ela tiver passado os picos de safra e os fretes naturalmente caírem, porque a demanda cai, o produtor vai ter que pagar um mínimo estabelecido pelo governo sobre os fretes. Quer dizer, justo naquele momento onde o produtor ele armazena a sua produção para poder escoar no momento, aproveitando os fretes mais baixos, que é coisa natural de qualquer economia do mundo, não, nesse momento ele vai ter que pagar um frete que o governo vai dizer para ele que tem que ser o mínimo. Já está no Senado essa legislação? Já está no Senado, já está sendo distribuído para as comissões e, para nossa surpresa, existe ainda uma pressão muito grande para que ele seja aprovado. Então é muito importante que todo o segmento produtivo, os usuários, né, que é quem vai pagar a conta no final, se posicione contra esse projeto de lei. Ele é nocivo à economia, ele é muito ruim para todos os produtores e para toda a economia. Bom, mas há outros problemas de logística também. Hoje, o que preocupa a Associação dos Produtores de Óleos Vegetais, em especial, além desse frete mínimo para transporte, cuja lei está no Senado? O que, além disso, temos de preocupação no país? Bom, a preocupação com a qualidade da infraestrutura permanece, né, Puga? Infelizmente, a gente ainda tem rodovias com qualidades muito a desejar, né? Principalmente no norte, no nordeste do Brasil, no centro-oeste. A gente tem que melhorar muito a qualidade das nossas rodovias, porque rodovias esburacadas, com péssima geometria, isso faz o quê? Que o caminhão ele tem um custo de manutenção muito alto, né? E isso se reflete então no preço do frete. É ruim para todos. A gente tem que ter rodovias de qualidade, de alto nível, para escoar a nossa produção, que é de alto nível, que é de primeiro mundo. Então a gente tem uma produção de primeiro mundo, temos que ter rodovias de primeiro mundo também. Há também preocupação com a segurança, e você pouco antes dessa entrevista citava isso, né? O direito de ir e vir, né? De circular. No Brasil, isso atrapalha muito a indústria e o produtor rural? Puga, infelizmente no primeiro semestre deste ano aqui, houve diversas manifestações na BR-163 bloqueando a rodovia, né? Então o direito de manifestação, de expressão, isso é garantido, isso é constitucional, tem que ser exercido mesmo, mas não em detrimento do direito de ir e vir, né? As empresas, as pessoas, elas têm que continuar circulando, podendo levar suas mercadorias para onde quer que for,
sem que a manifestação prejudique esse direito. Ou seja, né? não abolir o direito de protesto, né? Isso que Exatamente. vocês defendem na Anabiov. Uma coisa não conflita com a outra, né? A gente teve investimentos pesados ali em escoamento para o Arco Norte que ficaram muito comprometidos esse ano. Quer dizer, foi feita uma sinalização para o investidor que ele poderia investir, que ele poderia gerar desenvolvimento para a região, mas não foi olhado com devido cuidado essa questão dos bloqueios. Então a gente defende que os bloqueios não sejam mais um obstáculo à movimentação de mercadorias. Todos esses assuntos, e esse é um dos motivos pelo qual Daniel está aqui, é um workshop, né? Na verdade um seminário que vai discutir infraestrutura de transportes e logística na visão dos usuários. O que é esse seminário promovido pela Biov? Esse seminário é justamente para levantar todas essas questões e mostrar o seguinte: a logística ela tem que ser um vetor de desenvolvimento. E para isso a gente tem que ter infraestrutura de qualidade, a gente não pode ter intervenção do Estado onde o mercado funciona bem, que é o setor de transporte rodoviário, né? E o direito de ir e vir tem que ser preservado, né? Então são 3 elementos fundamentais para que a logística ela passe a ser um vetor de tranquilidade, de desenvolvimento e não mais de preocupação. Quando ocorre esse seminário? Esse seminário vai ocorrer dia 4 de dezembro aqui em São Paulo. Contamos com a sua presença e com a presença de todos que puderem ilustrar o nosso evento. Bom, em São Paulo, onde será realizado o seminário? No Hotel Maxud Plaza, das 8h30 às 13 horas. Espero contar com vocês lá. Bom, está aí feito o convite pelo Daniel Amaral. A Biov convoca, né, convida especialistas para discutir infraestrutura de transportes e logística na visão dos usuários, dia 4 de dezembro aqui em São Paulo, no Maxud Plaza, depois das 8h30 até as 13 horas. Sairá um documento dali, Daniel? Exatamente. A gente pretende, ao final do evento, divulgar uma carta com a visão dos usuários sobre as preocupações com a infraestrutura, com a legislação, e que a gente então tenha isso respeitado no ano que vem para que a gente consiga ter um excelente ano. Bom, passamos o recado, não, Daniel? Passamos. Agradeço a sua presença aqui, vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa.